Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aí no versículo 14 ele fala: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então as igrejas na Judéia, aquelas igrejas formadas principalmente por judeus, elas estavam sendo perseguidas, elas estavam sendo, os cristãos judeus estavam perdendo tudo, estavam sendo espoliados dos seus bens, estavam sendo vendidos como escravos, estavam sofrendo bastante por terem crido no Messias dos judeus, que os judeus não queriam aceitar de maneira alguma, né? Eles achavam que não era aquele o Messias deles. Então eles sofriam aqui, eles tinham vamos dizer assim, eles podiam ter empatia para com seus irmãos da Judéia, porque enquanto aqueles lá sofreram dos próprios judeus, e Paulo sabia disso, nós sabemos que Paulo sofreu muito nas mãos dos judeus, enquanto eles sofriam nas mãos de judeus, religiosos e mais, esses aqui sofriam também nas mãos dos seus concidadãos pagãos, gregos. Os judeus sofrendo porque os seus concidadãos consideravam uma blasfêmia crer em Jesus, aquele que era o Filho de Deus. E eles não criam que qualquer pessoa pudesse ser considerada filho de Deus. Tanto é que se você entrar numa sinagoga ainda hoje e falar que Deus é seu pai, vocês vão mostrar o caminho da rua para você. Porque os judeus não consideram poder chamar a Deus de pai. Agora, entre os gentios, o problema é que eles estavam adorando um Deus estranho. Na cabeça dos gentios era um Deus estranho. Esse Jesus que eles adoravam, né? Então também eram perseguidos pelos gentios. Porque quando acontece alguma desavença, alguma coisa, sempre tem gente com muitos interesses. E se existe uma convulsão social, por exemplo, de repente as pessoas de um determinado país são contra um grupo de pessoas da sua sociedade, sempre vai existir aqueles que vão querer aumentar esse ódio, essa perseguição, para poder, de alguma maneira, ou expulsá-los dali, ou ficar com seus bens. Todas as vezes que acontece alguma perseguição étnica, como acontece muito na Europa, já aconteceu nos últimos anos, muito disso, né? Quando os caras lá de um determinado lugar falam: não, vocês não são puros, vocês não são, vocês não são dessa nação, vocês não têm o mesmo pedigree que nós aqui, né? Então fora daqui, cai fora daqui. Então o que acontece? Os bens, as terras, tudo, acabam ficando com os que expulsaram aqueles outros. Então, a perseguição religiosa, ela tem um interesse que vai além da perseguição religiosa. Na verdade, os interesses não são puros, não. Os interesses são realmente de ficar com os bens daqueles que eles perseguem. Isso foi na Inquisição Católica, né? Quando houve a Inquisição Católica, havia um acordo entre o Papa e os reis. Então, quando alguém era considerado herege e preso e mandado para a fogueira ou para a forca, os seus bens eram divididos entre a Igreja de Roma e o rei do país, Espanha ou Portugal ou qualquer outro país, onde aquela perseguição estava sendo feita. Por isso que hoje você tem a Igreja Católica extremamente rica, existem muitas riquezas, muitos tesouros lá, que vieram dos judeus. Dos judeus. Os judeus, principalmente, foram muito perseguidos pela Igreja Católica e eram obrigados a serem batizados, né, trocar de nome, inclusive, e alguns, para não perder a sua identidade e poder, entre eles, saberem quem era judeu e quem não era judeu, eles adotavam o sobrenome de árvores.
Então, Oliveira, Pereira, se você tem um nome assim, Oliveira, Pereira, Macieira, Castanheira, alguma coisa assim, muito provavelmente seus antepassados eram judeus chamados de novos cristãos durante a época da perseguição, porque eles adotaram esses nomes de árvores para poderem, entre eles, continuar se identificando quem era quem. Mas eles eram proibidos de cultuar a Deus da sua maneira, né? Da maneira judaica, e até costumes judaicos eram reprimidos. O Brasil teve apenas um brasileiro que foi preso acusado de ser judeu. Ele não era judeu, mas ele chegava todo dia para trabalhar e lavava os pés numa bacia na porta da casa, que ele ficava com os pés muito sujos. E aí o vizinho, que não gostava dele, entrou com uma acusação contra ele, né, na igreja lá da região, não sei se era Pernambuco ou algum lugar do Nordeste, e os caras pegaram e mandaram para Portugal. Esse cara foi preso e foi mandado para Portugal, para ser condenado em Portugal. Não sei se ele foi condenado à morte ou condenado à prisão perpétua lá em Portugal, porque lavava os pés. Então, qualquer atividade que pudesse, de alguma maneira, se referir a costumes judaicos era banida, e a pessoa perseguida, a pessoa perdia seus bens, que eram divididos entre o rei do país e a Igreja Católica. É claro que também tinha também a porcentagem que ficava com os que levantavam acusação, com os que perseguiam, com os caçadores de recompensas. Sempre tinha uma parte desse dinheiro, desses bens, que ficava com esses. Então muita gente se empenhava em caçar judeus, por exemplo, durante a Inquisição. Então, eu dei esse cenário do tempo da Inquisição para você ter uma ideia do que acontecia tanto na Judéia como nos países agora onde o Evangelho estava sendo pregado, o que acontecia com esses que se convertiam. Porque conseguir que eles fossem presos e condenados era um grande negócio para quem produzia provas contra eles e conseguia condená-los. Porque os bens, as terras, o cavalo, a vaca, os objetos de valor iam acabar nas mãos do rei ou daqueles religiosos que os prendiam. No caso do Nosso Senhor, eles não lucraram muito, né? Porque só teve a túnica e as vestes que os soldados repartiram entre eles. Então aqui é dito que vós, irmãos, haveis sido feito imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Quando alguém pergunta por que os judeus sofreram tanto ao longo da história? Por que o Holocausto alemão, né, que é chamado de Holocausto, matou tantos judeus, 6 milhões de judeus, acho que foi, né? Matou tantos judeus, eu acho que até mais. Por quê? Porque Deus falou. Porque eles já tinham sobre eles uma marca. E não vinha do tempo em que rejeitaram o Senhor Jesus e mataram o Senhor Jesus. Porque embora nós saibamos que o Senhor entregou a sua vida, ninguém a tirou dele, os culpados por entregar o Senhor Jesus aos romanos foram os judeus, os sacerdotes. Por isso que o Senhor Jesus até fala para Pilatos, né? Maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Mais do que Pilatos. Se a gente acha que Pilatos já era persona non grata, né? Já era um carrasco, um cara escroto demais, imagina aqueles que entregaram o Senhor Jesus a Pilatos. Que sentença tem sobre eles? Isso não era novo, não era novidade, eles tinham sido avisados.
Se a gente vai lá para Deuteronômio capítulo 28, você vê ele dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 14, nós só vemos bênção. No versículo 13, versículo 12, ele fala: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, porque eles ficarão muito ricos, o Senhor jurou para eles, o Senhor prometeu a eles muita abundância de todas as coisas. Depois, quem tiver tempo, leia esse capítulo inteiro e veja se essa não é a verdadeira história de Israel. E no versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás em nenhuma de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Então, até esse versículo 14, do capítulo 28 de Deuteronômio, são as bênçãos que Deus prometia a eles, e a promessa de Deus é infalível. Ele realmente abençoou esse povo com bênçãos como nenhum outro povo foi abençoado antes. Porém, no versículo 15, começa a desgraça. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E aí começa. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra, e que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, com a inflamação, com calor ardente, com a secura, com o crestamento, com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze. Porque o que ele quer dizer isso? Não vai chover. Serão de bronze. E a terra que está debaixo de ti será de ferro. Não dá para arar. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos seus inimigos por um caminho, sairás contra eles por 7 caminhos, fugirás de diante deles e serás espalhados por todos os reinos da terra. Foi isso que aconteceu. Isso já aconteceu lá atrás, depois, né? Como nós vemos na primeira dispersão que aconteceu lá atrás. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa a escuridão, e não prosperarás nos seus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás do seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá quem as salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas, nos joelhos, nas pernas, de que não possas sarar.
desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Lembra de Babilônia? Então. E terás por pasmo, por ditado e serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. E realmente, os judeus são piada em todas as nações do mundo. Sempre foram considerados um lixo, né? E sempre se fez piada dos judeus. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas, cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. E ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Lembra antes que era nas promessas boas, o judeu ia emprestar aos povos, mas não ia pedir emprestado de ninguém, não ia precisar. Agora inverte a situação. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti, perseguirão, te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia. É interessante isso aqui, né? Porque o símbolo da Alemanha nazista era a águia. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das suas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros. E aí vai, o capítulo é longo, né? Cada um, se quiser ler em casa, Deuteronômio capítulo 28, mas ele vai descrevendo, e se você pegar a história de Israel, você vai ver que tudo isso já aconteceu com eles, e chegou a um auge durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles foram realmente perseguidos com o plano de serem exterminados da face da terra. Era o plano de Hitler, né? Aniquilamento total dos judeus, para que não sobrasse nenhum. E aconteceu. Então nós vemos que esse povo, e aqui no nosso capítulo, o capítulo que nós estamos de 1 Tessalonicenses, aqui ele fala, no versículo 16, dos judeus, que são contrários a todos os homens, versículo 15, no começo do 16, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então eles estão... Deus, na sua misericórdia e graça, ainda reserva um abraço, vamos dizer assim, para eles. Deus aguarda o arrependimento, e isso acontecerá para um pequeno remanescente de judeus, que nós sabemos, após o arrebatamento da igreja, que se arrependerá e irá crer no Messias de Israel e será duramente perseguido, como já foram os seus antepassados, só que daí serão perseguidos agora como cristãos.
Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.